Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estava um pouco sumida aqui, mas hoje o Senhor me tocou para trazer uma palavra. Eu estava com uma reforma aqui em casa, estava impossível de gravar vídeo porque estava muito barulho, não tinha como eu falar com vocês. Mas como sempre eu recebo as mensagens perguntando das mensagens que eu gravo aqui, porque sempre o Senhor toca em alguém com a palavra, porque a palavra não é minha, a palavra vem do Senhor. E eu sei que a palavra lançada, ela não volta vazia. Ela tem o destino certo, ela tem o endereço certo. E hoje eu vim falar de algo que tem acontecido muito e que nós estamos passando por um momento assim. Eu creio que todos vão se identificar ao ouvir essa palavra. Eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 1. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade, não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Essa palavra vai nos dizer de uma passagem que Davi sai para a guerra com os seus homens e as suas esposas e as crianças e os demais ficaram em Ziclag. E a Bíblia vai dizer que enquanto Davi estava fora, os amalequitas invadiram a cidade, eles pegaram o que tinha na cidade e fizeram prisioneiro as mulheres de Davi e as crianças e foram embora. Quando Davi chega da guerra, Davi é pego de surpresa por uma notícia de que a cidade estava devastada, tinham levado tudo e principalmente as suas mulheres. Davi ficou decepcionado, ficou muito triste, né? Porque é o que havia mais de precioso na vida de Davi. Então Davi foi pego ali de surpresa com esses invasores. E isso que me chamou a atenção, porque quando Davi sente essa dor, quando Davi ele fica triste, ele chora, ele se lamenta e imediatamente ele quer tomar uma decisão. Mas, porém, a Bíblia vai dizer que ele vai até o sacerdote, ele chama o sacerdote para perguntar para Deus o que ele deveria fazer antes de tomar qualquer decisão. Primeiro ele chora, ele se lamenta porque a dor é muito grande, porque ele talvez achou que teria matado todas as suas esposas por vingança, né? E a Bíblia vai dizer que ele pede para o sacerdote perguntar para Deus: Senhor, eu devo perseguir os saqueadores? E Deus fala para ele: sim, você deve perseguir e recuperar tudo que foi pegado, tudo que foi levado daí da sua cidade. E Davi, então, assim, ele faz. Só que no meio do caminho, ele encontra um medianita. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho, ele encontra um egípcio num campo e levam até Davi. E esse egípcio, ele era justamente desse povo que foi saquear e que fizeram as mulheres de Davi reféns. E a Bíblia vai dizer que Davi então encontra esse homem sem saber quem ele era. Ele dá água, ele dá pão, porque havia 3 dias que ele tinha sido abandonado pelo seu povo. E assim ele fez. Deu pão, deu água para beber, deu um pedaço de bolo e passas. E fazia-se 3 dias que ele não comia e nem bebia, porque estava sem forças a ponto de morrer. E esse egípcio, ele era um escravo do amalequita, que estava junto. Então ele fala para Davi, depois dele se recuperar, aí sim Davi pergunta quem ele era. E ele fala que ele estava junto com o povo amalequita que tinha atacado fogo naquela cidade. E Davi fala assim: você pode me levar até o seu bando de saqueadores? Aí ele falou: sim, se o senhor prometer que não vai me entregar. Então o que eu vejo aqui? Uma oportunidade de ser gentil, uma oportunidade de ter misericórdia, de ser generoso.
A Bíblia sempre ela nos enfatiza que a compaixão ela transforma o mundo. E lá na nossa igreja, o pastor ele diz assim: a generosidade que transforma. Então, quando nós somos generosos, o Senhor ele nos recompensa. A recompensa não vem do homem, a recompensa ela vem de Deus, porque Deus deixa claro isso na Bíblia. E essa passagem que Davi, ele dá pão, ele dá água para esse egípcio que está ali abandonado a ponto de morrer, sem saber quem ele era, isso nos mostra que Deus sabia quem ele era e deu a oportunidade para que Davi chegasse até suas esposas e seus filhos, sendo generoso primeiro, sem ao menos saber que a recompensa viria depois. Então isso nos mostra que quando nós somos generosos, quando nós temos compaixão, sem ao menos saber se nós vamos ser recompensados ou não, sem interesse. Porque o que nós temos visto muito nesse mundo é pessoa que nos ajuda, pessoas que estão do nosso lado somente quando tem alguma coisa para ser útil. Quando você não serve mais, quando você não tem mais nada para ser útil, você não tem mais valor. As pessoas te jogam fora. Mas tem um louvor que diz que Deus ele nunca vai nos jogar fora, ele nunca vai nos desprezar, né? A palavra dele diz que pode ser uma mãe esquecer de um filho a quem ela pariu, quem ela gerou, mas Deus jamais vai nos esquecer. Deus jamais vai esquecer de nós. E o que eu venho te dizer hoje, seja generoso. E eu não digo por abençoar em dinheiro, interesses, não. Seja generoso com uma palavra. Muitas das vezes você passa por pessoas que nem falam bom dia, né? Muitas das vezes você fala bom dia, você fica no vácuo. Enquanto aquela pessoa que você ajudou, que você era útil, mas agora você não é mais. Mas não ligue para isso, sabe por quê? A recompensa vem dele, vem do céu. Tudo que você fez está gravadinho lá no céu. Então, quando você ajudar alguém, não olhe. A Bíblia diz, né? Ajude sem olhar quem ele é, o que ele tem, o que ele fez. A sua generosidade é para com o Senhor. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, porque a recompensa vem dele, não vem do homem, porque hoje em dia nós fazemos para o homem e o que vem do homem sempre a ingratidão. Isso nós já sabemos e nós passamos muito por isso, mas está tudo bem, porque a nossa recompensa vem de Deus. Então, se você tem alguém que precisa de uma palavra de conforto, alguém que está passando por um momento difícil, seja generoso em sentar, em ouvir. Muitas pessoas só querem que nós ouvimos, só quer ouvir uma palavra positiva, uma palavra de conforto. De repente, ao lado dela, ao redor dela, só tem pessoas que vêm dizer coisas ruins, coisas que colocam para baixo, coisas que diz que você não vai vencer, coisas que diz que... E não é coach, não. É a fé. Você tem que usar a fé. A fé que agrada a Deus é aquela fé que você crê naquilo que ainda não aconteceu, mas você tem fé em Deus, em Jesus, que vai acontecer, porque Ele é com você, Ele é na sua vida, Ele já escreveu a sua história e ninguém pode impedir os planos dele na nossa vida. Nós temos que entender isso. Nós tivemos uma série na nossa igreja onde fala sobre fé. E a fé não é no que vemos, é no que cremos. Então, independente de como está o seu cenário, se você crê, vai acontecer. Se você decidiu crer, vai acontecer, independente da opinião do outro. Somente faça a sua parte, somente pratica a palavra do Senhor, porque nela está escrito que nós temos que ter uma fé que agrada a Deus, e a fé que agrada a Deus é aquela que nós cremos, não no que vemos, mas no que nós aprendemos, que é a palavra dele. Nós temos que crer, sem menos ver. Então, essa é a fé que agrada a Deus. Então, se você tem fé, pratique a palavra do Senhor na vida das pessoas. Diga que o Senhor é Cristo, que o Senhor é Deus. Diga uma palavra de conforto para essa vida. Às vezes ela está, esse pontinho, para acabar com a sua própria vida. Uma palavra que você disser para ela, ela vai terminar, ela vai ceifar a vida, porque o diabo ele está ao derredor, ele está procurando vidas para ceifar, porque ele sabe que não tem mais tempo.
Então nós temos que estar falando do Senhor, porque alguém já falou do Senhor para nós. Se você está aqui ouvindo, se eu estou aqui falando da palavra do Senhor, porque alguém falou para mim. Então seja esse levador de boas novas. O Senhor diz: ide e pregai para todos. Então não é só aquele que é pastor que tem que pregar. Se você já ouviu, se você vê que uma pessoa precisa de uma palavra de conforto, fale do Senhor Jesus, porque quem faz a obra não é você, quem convence não é você, é o Espírito Santo de Deus. Você só vai semear uma pequena palavra e o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Que nessa manhã você possa ser generoso com alguém. Se você vê que alguém precisa de uma palavra, fale com ele. Não espere que a atitude das pessoas faça com que você seja melhor. Seja melhor porque você está em Cristo Jesus, porque você tem o melhor, que é Cristo Jesus. E se Jesus te ensinou que a palavra dele transforma, é sobre a palavra dele, não é sobre nós. Amém? Deus abençoe. Qualquer testemunho, qualquer coisa que você quiser dizer, só comentar abaixo. Deus abençoe e fique com Deus.